Olá, bom dia! Tem quarto ano aí? Que bom! Vamos dar início à nossa aula de história? Por favor, abram aí o livro didático de vocês na página 392. O nosso assunto hoje, Primeiro Reinado. Já estão com os livros apostos? Acompanhe a leitura aí, por gentileza. Vamos lá. Gente, vocês lembram que logo após o descobrimento do Brasil, ou descobrimento não, gente, perdão, logo após Dom Pedro I ele proclamar a independência do Brasil, o que foi que aconteceu? Ele recebeu o título de imperador do Brasil, tudo bem? Só que assim, depois que ele recebeu esse título de imperador, os primeiros anos como imperador não foram nada fáceis. Foram anos com houve muitos conflitos, foram anos difíceis, tanto para o imperador do Brasil quanto para os brasileiros que já viviam aqui. Por quê? O imperador ele sempre foi muito autoritarista, ou seja, ele era muito autoritário. Então aí já era um ponto negativo para aumentar esse conflito. O segundo ponto, alguns grupos eles não aceitavam a independência do Brasil. E assim como alguns grupos de algumas províncias não aceitavam a independência do Brasil, outros países também demoraram para poder reconhecer a autonomia do Brasil. Porque, gente, funcionava mais ou menos assim. Percebam, o Brasil, antes da independência, ele tinha posição de colônia. Lembram? E o que era mesmo ser colônia? Era como se fosse não, ser colônia de um país é dizer que aquele país que é colônia, ele é um país subordinado, ou seja, ele é um país dependente do outro país que está no patamar mais alto. Vamos pensar assim, o país que é colônia e o país que está no patamar. Esse aqui é o país, é o patrão, vamos colocar aqui. Esse é o patrão e esse que é a colônia é o subordinado. Aí o que acontece? Em um dado momento, esse aqui que era subordinado, ele diz, olha, eu agora não sou mais subordinado não, eu agora sou patrão igual a vocês, eu estou de igual para igual. Então entendam que aquele país que já estava, como um país independente, para eles era difícil aceitar que o outro país que está chegando agora querer ter o mesmo título que ele. Era mais assim uma questão de preconceito, porque então eles demoraram muito para aceitar o Brasil como independente, por ser um país livre. Então tudo isso aí foi também gerando um conflito e dando algumas situações que estavam ocorrendo e que não eram tão boas assim para o povo brasileiro. Fora o que contribuiu muito também foi o autoritarismo do próprio Dom Pedro. Bem, mas o que aconteceu? A primeira decisão dele, assim que ele proclamou a independência do Brasil, foi convocar uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia era composta por deputados e senadores brasileiros. Gente, antes da convocação da Assembleia, o país ele já existia dois poderes no país, ou seja, duas lideranças no país, que era a conservadora, que defendia um poder uniforme para o rei, ou seja, era totalmente a favor de tudo que o rei fizesse, e a outra liderança era os liberais, que defendiam uma política, mas que tivesse assim, eles eram a favor do rei, sim, mas eles eram a favor também da limitação. Eles não achavam que o poder deveria ficar totalmente nas mãos do rei. Então existiam dois poderes, antes da Assembleia. Existiam os conservadores e os liberais.
Os conservadores que defendiam uma política uniforme e os liberais que defendiam que teria que ter uma certa limitação no poder do rei. Só que Dom Pedro, quando ele assumiu o poder e se tornou imperador, ele disse não. Em 1823, um ano depois, ele resolveu convocar uma assembleia para que fizesse uma nova Constituição. E nessa nova Constituição, como eu falei para vocês, era formado pelos deputados e pelos senadores. Eles elaboraram leis e criaram poderes. Criaram 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E nesses poderes, o que é que eles disseram? O poder legislativo, ele ficaria sobre a autoridade, por responsabilidade do rei e de todos os seus ministros. E o poder executivo seria um poder que ficaria sob a responsabilidade do Senado, e esse poder executivo, ele ficaria acima do poder legislativo, ou seja, o rei não ia mandar sozinho, e o poder de definição, o poder de decisão seria a cargo do poder executivo. Claro, o rei não aceitou essa proposta, até porque, como eu disse antes a vocês, o rei era um rei autoritário. Ele queria o poder só para ele, ele queria mandar, e ele não queria ser mandado. E afinal de contas, ele era um rei, então ele achava que ele não poderia ser mandado de jeito nenhum. E o que aconteceu? Essa proposta dessa Constituição não foi aceita pelo rei. E teve uma outra curiosidade nessa Constituição de 1823. Essa Constituição, ela ficou conhecida como a Constituição da Mandioca. Por que da mandioca? Porque para votar, as pessoas que tinham direito a votar nessa Constituição, né, a votar nessas leis que eles colocavam, eram pessoas que tinham que ter 150 alqueires de mandioca, ou seja, na época a mandioca valia muito, e aí tinha que ter, né, mais de 150 alqueires, que era o peso, e se referia muito à quantidade e se referia a bastante dinheiro. Então eram pessoas que tinham que ter essa condição para poder votar. Por isso, essa Constituição ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Mas também foi uma Constituição que foi logo de início, o rei mandou eliminar. Não aceitou porque ele não tinha o poder soberano como ele gostaria. E além dele ter mandado eliminar essa Constituição, ele não aceitou essa Constituição, ele também mandou prender as pessoas que elaboraram esta Constituição. Tudo bem? Mas vamos lá. Gente, depois que ele mandou prender as pessoas que elaboraram, ele convocou novamente uma outra Assembleia Constituinte. Aí, um ano depois, ele convocou uma outra Assembleia Constituinte. E nessa Assembleia, ele já pegou pessoas do lado dele, né? Pegou algumas pessoas, alguns portugueses que moravam aqui no Brasil. E aí ele pegou esses portugueses que, é claro, iria fazer de acordo com o pensamento dele. Essas pessoas elaboraram uma nova Constituição, que essa nova Constituição ela foi elaborada por esses portugueses que viviam no Brasil, e nessa nova Constituição ela teve mais o caráter, ela teve mais a cara do rei Dom Pedro, como ele gostaria que fosse. Além dos 3 poderes que já existiam, que a outra Constituição tinha feito, criou-se mais um poder, que foi o poder moderador. Então, a diferença da primeira Constituição para a segunda é que, na primeira, eles criaram 3 poderes: executivo, judiciário e legislativo. Só que na segunda Constituição, eles criaram
além do executivo, judiciário e legislativo, eles criaram o poder moderador. Esse poder moderador era de responsabilidade do rei Dom Pedro I e dava todo o poder a Dom Pedro. Ou seja, ele detinha todo o poder e ele poderia dizer quem indicar, quem ele quisesse indicar, ele tinha toda a autonomia. Então aí foi uma constituição que ele aceitou, que ele assinou, ou seja, essa constituição ela foi otorgada, ela foi justamente elaborada e foi a constituição que prevaleceu aí durante um bom tempo. Ela foi assinada em março, acho que 24 ou 29 de março, não me lembro agora, deixa eu só confirmar aqui com vocês. Foi no dia 25, no dia 25 de março de 1824. Aí essa Constituição ela foi elaborada e ela tinha como ponto principal o Brasil, ele agora viveria no regime monárquico. Pensa aí que coisa. E estabeleceu também a criação dos 4 poderes, que é o que eu já acabei de falar aqui para vocês. Tudo bem? O poder moderador, que era exercido pelo imperador, e através desse poder, ele poderia controlar todos os outros poderes. Gente, nesta Constituição, ela ficou determinada, entre outras coisas, primeiro, o catolicismo seria a religião oficial do Brasil. Segundo, o país ele seria dividido em 19 províncias, onde os governantes seriam escolhidos pelo rei. Então vocês percebam que esse primeiro reinado foi um reinado realmente bem confuso. Foi um reinado onde o rei ele se mostrou um rei bastante autoritário, se mostrou um rei que queria a todo custo só preservar as características as características da nobreza, e ele queria a todo custo comandar, não é? Ditar as normas dele. E as pessoas que iam de contra essas normas, ele acabava mandando prender. Ok, gente? Nossa aula de história, ela encerra aqui. Eu peço que vocês continuem fazendo a leitura da página 32 não, da página 392 e a 93, que também vai estar falando sobre esse assunto. Vocês releiam novamente e façam a atividade que já vem logo depois na página 393. Tudo bem? Eu quero mandar um beijo especial para Maria Clara Lopes. Beijo, Maria, por estar morrendo de saudades. E todo o meu 4º ano, continue estudando e continue se cuidando. Um beijão e até a próxima aula.